6 remédios que causam zumbido. Sabe essa sensação de chiado na cabeça, barulho, zumbido no ouvido? Pois é, as pessoas às vezes falam que não sabem de onde vem esse zumbido. E muitas vezes esse zumbido pode ser um efeito colateral, um efeito adverso de um medicamento. Você está tomando um remédio e esse remédio está causando esse zumbido em você. Vou falar para você hoje sobre 6 remédios que causam zumbido. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro e se você ficar até o final desse vídeo, você não vai só aprender 6 remédios que causam zumbido no ouvido, como eu vou te contar também a respeito de algumas doenças que causam zumbido no ouvido. Então, você não quer aprender 6 remédios que causam zumbido no ouvido? Fique até o final que você vai aprender também doenças que causam zumbido no ouvido. Mas indo direto ao ponto. O primeiro remédio que pode causar zumbido no ouvido: antibióticos. Existem antibióticos, principalmente uma classe de antibióticos aos quais chamamos aminoglicosídeos, que eles são ototóxicos. O que é isso? Ele pode fazer mal ao ouvido, ele pode causar lesão no ouvido, podem até causar perda auditiva. E por incrível que pareça, as células do ouvido, nesse aspecto, são muito parecidas com as células dos rins, nesse aspecto também. Então esses antibióticos que causam lesão no ouvido, os ototóxicos, eles também são nefrotóxicos, ou seja, podem causar doenças renais, em casos mais graves até insuficiência renal. Mas eu já vou adiantar para vocês que o meu conselho não me permite que eu medique, que eu trate aqui nesse canal no YouTube como que eu vou passar um remédio, dar nome de remédio, dose, nada disso eu posso fazer. Eu sou proibido pelo Conselho Regional de Medicina de fazer essas coisas. Eu não posso tratar você por aqui. Mas você já fica atento para o fato de que, se você tem perda de audição, se você tem tontura, a popular labirintite, e se você tem zumbido no ouvido, chiado no ouvido, na cabeça, e você precisar tomar um antibiótico, sempre conte para o seu médico que você tem essa doença no ouvido, para que ele use uma classe de antibiótico que não seja desses grupos que causem ou que provoquem zumbido no ouvido. Outro remédio que também pode causar zumbido no ouvido, eu vou contar para você. Mas antes eu queria pedir a sua inscrição, porque eu estou aqui te ajudando, essa informação está sendo uma ajuda para você. Você poderia me retribuir com a sua inscrição em forma de ajuda também. Seria justo. Posso contar com você? Obrigado. Remédios para tratar câncer. Aqui temos uma outra classe de medicamentos, os quimioterápicos principalmente, que podem causar zumbido. Inclusive, existem trabalhos científicos que mostram a relação entre o remédio para o câncer e a destruição, o dano que esse remédio causa nas células do ouvido. Porque temos que pensar, temos que ter em mente que o zumbido do ouvido, ele se deve muitas vezes a uma alteração, a uma lesão nos receptores, nas células ciliadas que estão na parte interna do ouvido. Quando eu falo ouvido é um termo mais popular, porque hoje o termo mais preconizado é orelha, orelha interna. Mas vamos falar ouvido, que aqui o objetivo não é falar para médicos, não é falar para profissionais da área de saúde, é ter um linguajar não técnico. Então, falando de ouvido, o ouvido interno, também chamado de labirinto, ele tem esses receptores e a lesão, a destruição desses receptores podem ser uma das causas de zumbido no ouvido. E os quimioterápicos, os remédios para tratamento de câncer, também podem causar zumbido. Aqui tem um ponto muito delicado a se considerar. Na medicina sempre temos que pesar custo-benefício. Se você tem um câncer e só aquele remédio serve para tratar esse câncer e ele tem um risco de provocar zumbido, nós temos que pesar o que é mais perigoso: não tratar o câncer ou correr o risco de desenvolver zumbido no ouvido. É óbvio que não tratar o câncer é muito mais perigoso, mas eu tenho aqui a obrigação de citar
os remédios para tratamento de câncer como causadores de zumbido no ouvido. Vamos para outra classe de remédios que também pode causar zumbido no ouvido. Acredite ou não, antihipertensivos. Tem muitos antihipertensivos, remédios para tratar pressão alta, hipertensão arterial sistêmica ou só hipertensão arterial, que podem causar zumbido. Sendo que a hipertensão arterial, eu vou falar no finalzinho aqui de doenças que causam zumbido, a hipertensão arterial também pode causar zumbido no ouvido. E o remédio que trata a hipertensão pode causar zumbido no ouvido. Vejam vocês como medicina é uma coisa complexa. Tanto uma doença quanto o remédio que trata aquela doença pode causar o mesmo efeito colateral. Mas aqui nós temos uma gama muito grande de antihipertensivos. Se você tem zumbido no ouvido, tem chiado no ouvido, tem barulho na cabeça e precisa tomar um antihipertensivo, converse com seu médico, explique para ele que você tem essa doença, que você tem esse problema, para que ele possa escolher uma classe de remédio que não cause zumbido no ouvido. E a título de curiosidade, muitos pacientes que têm tosse crônica, eles tossem e não sabem de onde vem a tosse, muitas vezes é de uma classe de antihipertensivos. Tem remédios para pressão alta que causam tosse. Às vezes eu atendo paciente aqui que tem tosse por muito tempo, investiga várias causas e não encontra nenhuma causa aparente. Quando troca o remédio para hipertensão arterial, a tosse acaba. Então, mais aqui um exemplo de o quanto que um remédio para pressão arterial pode causar vários efeitos colaterais. Dentre eles, o zumbido. Mas tem mais remédios também, eu vou falar de 6. Vem mais um aqui. Remédios para doenças neurológicas. Remédios para doença de Parkinson, remédio para convulsão, remédio para várias doenças neurológicas, remédios que agem no sistema nervoso central. Eles podem ter como efeito colateral o zumbido. E aqui nós temos situações nas quais algumas doenças neurológicas, doenças demenciais, doenças de convulsão, enfim, algumas doenças neurológicas para as quais nós temos mais que uma opção de tratamento. Se você tem alguma doença neurológica, se você está passando com um neurologista e vai tomar algum remédio para alguma doença neurológica e tem zumbido, tem perda de audição, até labirintite mesmo, conte para ele, porque ele pode, dependendo da sua doença, escolher um remédio mais adequado que não dê esse efeito colateral. Vamos para o próximo remédio. Esse é um remédio que muitas pessoas usam, esse eu vou até citar o nome, porque é um remédio corriqueiro, é um remédio que qualquer médico fala em YouTube, não é uma marca registrada, enfim. O AAS, a aspirina. O AAS, ele é um remédio que, dentre vários efeitos colaterais, um deles é o zumbido. Então, não só o AAS, mas todos anti-inflamatórios. Cuidado com remédios anti-inflamatórios, porque eles podem causar zumbido no ouvido. Se você tem zumbido no ouvido, se você tem perda de audição, precisa tomar algum remédio para dor, para inflamação, tem que se levar em consideração esse efeito colateral. E também aqui serve para os rins. Os anti-inflamatórios também podem fazer mal aos rins. E o exemplo básico dos anti-inflamatórios, um remédio clássico tradicional que é usado para várias outras coisas, até para se prevenir infarto, derrame, porque ele tem uma ação anticoagulante, a aspirina, o AAS. É um remédio que pode causar zumbido também. E a sexta classe de medicamentos que também tem como efeito colateral o zumbido no ouvido é o antidepressivo. Agora veja você, a depressão pode causar zumbido no ouvido, tontura, e o antidepressivo, alguns antidepressivos, eles podem causar como efeito colateral tontura e zumbido. Cai naquela mesma situação de antes, igual à hipertensão arterial, que a hipertensão causava zumbido e o remédio antihipertensivo também causava zumbido como efeito colateral. Aqui a depressão pode causar zumbido, pode causar tontura, e o remédio para tratar a depressão também pode causar zumbido e tontura. Converse sempre com seu médico a respeito disso daí. Mas se você quiser saber a relação entre depressão e sono, porque eu sou otorrinolaringologista e médico do sono, trato distúrbios do sono, eu já fiz um vídeo que fala de depressão. Ele aparece aqui. Se você clicar nesse link, você vai ser direcionado para um vídeo que fala só sobre depressão e a implicação da depressão no sono. Mas eu tinha falado para você que quem ficasse até o final, eu ia citar algumas doenças que poderiam causar zumbido.
E no decorrer do vídeo eu já me adiantei e falei para vocês, né? Falei da depressão há pouco, falei da hipertensão arterial, tem o hipotireoidismo, as alterações da tireoide, quando ela funciona para menos, tem o hipertireoidismo, quando ela funciona para mais, tem as doenças vasculares, as doenças reumáticas, enfim, tem várias doenças que podem causar zumbido no ouvido. A perda auditiva, então, é uma das principais. Mas, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, nesse momento, porque semana que vem eu vou fazer um vídeo só sobre doenças que causam zumbido no ouvido. Mas existe uma doença que pode causar zumbido e tem cura imediata. Eu tenho até um vídeo que viralizou. O título do vídeo é "Fiz isso e o zumbido sumiu". Foi um tratamento que eu fiz para um paciente que tinha zumbido e o zumbido acabou imediatamente. Dê uma olhada no comentário fixo, o primeiro comentário que tem aqui embaixo, que você vai ver o link para assistir a esse vídeo. Fiz isso e o zumbido sumiu. Mas ainda a respeito de zumbido, existe uma doença que pode causar zumbido e pode ser tratado com cirurgia. Inclusive, desconfia-se de que Ludwig von Beethoven, o compositor de música clássica Beethoven, tinha essa doença, a otosclerose. Olhe o vídeo que vai aparecer na tela final e você clicando nele vai ser direcionado para otosclerose, a suposta causa de perda de audição de Beethoven. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo, no CRM, é sob o número 80768. Um abraço.